Ai, Semana que vem o Jorginho faz a inicial e a final. O Jorginho que é o rezelo da turma aí. ele é. E ele tinha que fazer tudo, eu acho. Começo e o fim. Porque afinal das contas ele é uma pessoa mística, né? Isso. Então vamos começar, né? Então é isso aí, senhoras e senhores. Estamos aí nesta noite aí de 31 de agosto de 2022. Estamos aí com o nosso 110º encontro desta távola redonda de debates do Livro dos Espíritos. Estamos aí finalmente com a Amanda. Apareceu aqui finalmente desde o início do nosso estudo. Coisa rara. Hoje ela ganhou um dinheirinho a mais, por isso ela não precisou ficar trabalhando. Então ela já está com o bolso cheio de grana. Fiz um pé de meia. Fez os 2 pés de meia, o pé, a mão, tudo de meia, senhoras e senhores. E estamos aí com o Babu, nosso herege que vai direto para o umbral quando desencarnar, depois de dizer que Jesus é um espírito de segunda ordem. Esse cara não vai entrar no céu, não vai entrar no céu de jeito nenhum. Nem rezando, nem orando, nem comprando indulgência. E estou aqui novamente neste afresco da minha casa, da minha Domus Romana de Pompeia. E estamos esta noite sem o nosso extraterrestre, Jorginho, que foi numa viagem interplanetária fazer uma palestra aos seus conterrâneos extraterrestres no planeta dele. Então, esta noite não teremos a companhia de Jorginho. Já falando aqui que nós vamos encerrar hoje, finalmente, o Livro dos Espíritos sem o Jorginho. Sem Jorginho o negócio vai. Sem Jorginho o negócio anda. Não quer colocar Nietzsche no meio da conversa. Amandinha, tenha todo o prazer. A Amandinha não sabe onde que tá, senador. Ela abriu os olhos, regalou os olhos aqui, ó. Ela falou assim, onde que eu tô? O que é pra fazer? Totalmente. Não, paramos na 963, né? Isso, vamos começar isso aí. Tá. Então, vamos falar. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Pergunta 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Por que dessa pergunta de Kardec até, né? Deus se ocupa pessoalmente de cada homem, ele não é muito grande para nós, e nós muito pequenos, ou seja, é que a gente não tem noção mesmo do que é Deus, né, cara? Para você ver, tem 8, vamos chegar no final do ano aí com 8 milhões de encarnados, segundo a estatística aí, né? Em novembro a gente deve alcançar a marca de 8 milhões aqui no planeta Terra. Imagina 8 milhões aqui, ainda todos os animais, todas as coisas, os espíritos encarnados, as outras galáxias, universo. É que a gente não tem noção do quanto Deus é grande mesmo. A gente não tem ideia do que é. Por isso, esse tipo de pergunta. Mas, a gente não é nada, será? Ele sabe cada um. E uma palavra sábia que Raimundo Louco falou: Deus fez o mundo redondo para os espertos não se esconderem nos cantos. Então, ele sabe de cada um. Deus tudo vê, tudo sabe. É difícil conseguir entender como que ele consegue tomar conta de tudo. É difícil entender isso. Eu entendo que assim, ele não se ocupa pessoalmente de tudo. Ele tem instrumentos para isso, que são as leis e são os demais espíritos que são os agentes dele. Porque senão ele, pelo menos no meu entendimento, não tem condição de ocupar de tudo.
Você é um herege, e eu já acredito que ele toma conta de tudo. Não sei. Como que ele iria tomar conta de tudo? Ó, sou truta do homem, né? Eu acho difícil. Eu acho que é através tanto das leis que ele criou, quanto dos espíritos que são agentes dele. Senão, como é que o homem Amandinho, toma conta de tudo? Mas isso não tem aqui na resposta. Amandinho, o que você acha disso? Colocar a mão na parede, que nem eu. Amandinho, o que você acha disso? O que tá aqui, pra mim, é o que eu acho. O que você Não vou pensa ficar disso? O que você pensa disso, mano? O que você pensa disso? confusa. Vamos lá, 964. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir, e a maioria desses atos não são insignificantes para ele. Deus tem suas leis que regem todas as vossas ações, ou seja, as nossas ações, né? Quando há violação da lei, a falta é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele, para dizer, por exemplo, foste guloso, vou te punir. Amandinha, ó, isso aí é para você, hein? Esse aí é para você. Essa frase aqui é para você. Porém, Deus traçou um limite. As doenças e, frequentemente, a morte são consequência dos excessos. Eis a punição. Ela é o resultado da infração à lei. O mesmo acontece com todas as coisas. Agora, o adendo de Kardec. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que pareça, que não possa ser uma violação. Ao sofrermos as consequências dessa violação, não devemos nos queixar senão de nós mesmos. Que nos é que nós mesmos ou é nós? É nos fazemos assim os próprios autores de nossa felicidade ou infelicidade futura. Essa verdade torna-se claro pelo seguinte exemplo. Um pai dá a seu filho educação e instrução, ou seja, os meios de saber se conduzir. Dá-lhe também um campo para cultivar e diz: eis a regra a seguir, e todos os instrumentos necessários para tomar este campo fértil e assegurar tua existência. Eu te dei a instrução para compreender essa regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito, e te proporcionará o repouso para os teus dias de velhice. Caso contrário, não produzirá nada e morrerás de fome. Dito isso, deixa agir por sua vontade livremente. Não é verdade que esse campo produzirá de acordo com os cuidados dados à cultura e toda negligência será prejuízo da colheita? O filho será, portanto, em sua velhice, feliz ou infeliz, conforme tenha seguido ou não a regra traçada por seu pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem e o mal. Envia os espíritos para nos inspirar, mas nós não escutamos. Existe ainda a diferença de que Deus sempre dá ao homem um recurso nas suas novas existências para reparar seus erros passados. Enquanto o filho de quem falamos não conta mais com isso e se pregou mal o seu tempo. Tá, senador? Eu vou tomar uma água. Então, aqui essa resposta, ela responde a anterior também. Daí cabe para o anterior que você falou. Que ele fala que Deus tem as suas leis que regulam todas as Sim. vossas ações. Aí mais para frente ele fala aqui. Onde é que está aqui? Ele envia nos espíritos, é isso? Não. Isso. Que nos inspiram, mas não os escutamos. Exatamente. Ou seja, Amandinha, seja sucinta. Quem tem culpa? Nossa.
Então não tem astros, não tem outras pessoas, existe apenas nós. Espírito de terceira ordem, 24ª classe. E isso aqui agora, mudando lá para o assunto de outro que eu estava discutindo, ó, Deus tem suas leis que regem todas as vossas relações. Então, beleza. Os ETs vão vir aqui do nada, é casa da mãe Joana, roubar vaca, sequestrar as pessoas para fazer teste. Ou seja, Deus deixa a mãe Joana aí, né? Acha que o universo não tem regras, não tem nada. Então, esse pessoal que fica acreditando nessas maluquices aí é muito doido. É diminuir a grandeza de Deus. No fundo, é a mesma coisa que as pessoas ficam esperando a volta de Jesus. O pessoal quer sempre uma solução mágica para os problemas, em vez de procurar entender que a humanidade tem que resolver seus problemas por si mesma. E no meio espírita tem essa questão de data aí, 2057, que o mundo vai se regenerar, mas foca no mundo, não nas pessoas, né, que precisam. Não, e quando foca nas pessoas, ele acha que vai ter aquele exílio em massa, que vai tirar todo mundo, que aí vai vir espírito melhor, que vai poder habitar a terra e vai elevar. Não é bem assim. O que quando fala da nova geração, é justamente da nova geração, é a mesma, praticamente a mesma, vai ter algumas saídas e entradas, né? Mas a grosso modo, assim, é a mesma geração passada, só que com novos pensamentos, novos ares. Por isso que vai demorar essa regeneração, que eu até comentei várias vezes, é o que a gente está estudando no dia de sábado agora, né? Então, quando fala assim, aqueles que se adiantarem na Terra já vão para outros mundos superiores, continuar a sua evolução. E aqueles que ficarem, forem se atrasando, quando se derem conta, quando a Terra, eles se regenerarem, a Terra vai estar regenerada. Então, para eles vai ser o prêmio continuar na Terra, porque, a Terra regenerou. Então, eles vão seguir no processo gradual da Terra. Aqueles que forem mais rápidos, pode trocar de sala, vamos dizer assim, né? Então, por isso que tem esse negócio de morrer o homem velho. Então, vai morrer a geração velha, que ocupa, que tem esse pensamento atrasado, para essa mesma geração ter pensamentos novos, mais condizentes, assim, né? Mais elevados. Por isso que vai demorar um caminho ainda, e não vai ser 2019, 2057. Alguns evangélicos, por exemplo, esperam a tal da... Como é que eles chamam? Que as pessoas vão ser resgatadas aqui e vai ficar só os maus. Então, mais ou menos o contrário do que os espíritas falam, né? Os espíritas falam que os maus vão ser tirados daqui e os bons vão ficar. Eles dizem o contrário, né? Os bons serão levados para outro lugar e os maus é que vão ficar aqui. É um negócio, assim, de qualquer forma, é sempre esperar a intervenção dos outros para resolver o problema. A Terra não vai se regenerar enquanto a humanidade não se regenerar. Aqueles que nem o senador, só tocando no assunto que eu falei que vai ter entrada e saída, lógico, porque é um negócio dinâmico, porque espíritos que estejam no mundo inferior, eles conseguindo evoluir lá, vão poder ocupar a Terra, assim como quem está aqui, se conseguir evoluir também, vai ocupar outros mundos. E, logicamente, aí ele é bem claro. Aqueles espíritos que são renitentes no mal, sabem que estão fazendo mal e vão continuar há algum tempo fazendo mal ainda, esses vão ser, tipo assim, degradados para mundos inferiores, mas não é esse show de mundo que todo mundo, vai sair todo mundo e vai voltar, vai sair tem aquela, tem aquela passagem, vou perguntar para o jesuíta que ele sabe, Paulo ou é João que ele dá uma proporção, vai ficar 70%, qualquer não, que vai embora um quarto, qualquer, não lembro, mas dá uma proporção no evangelho lá, não sei se é Paulo ou é João que ele fala que 3/4 vai embora, vai ficar um tanto de pessoas só.
tem uma previsão lá que eu tenho um pessoal que segue à risca essa previsão. Não sei. Então, O Evangelho fala isso, não. depois eu vou caçar e jogo para vocês lá. Mas tem isso aí. Aqueles são esses vão saindo, vai ter a peneira, e essa peneira cada vez vai ser mais ajustada para essa evolução mesmo. Essa evolução, a geração nova é a mesma geração, só que com pensamento melhorzinho, mais racional, né? Não ficar nessas místicas aí que vai vir de tsunami, que Jesus vai voltar, que os ETs vão entrar na Terra e que tudo vai ficar bonito da noite pro dia. Eu lembrei, é o arrebatamento que eles falam. Opa! As pessoas vão ser levadas e vai ficar só os maus aqui Satanás vai dominar por 1000 anos aqui. Aí depois dos 1000 anos, Satanás vai pro inferno, lá pro lago de fogo e enxofre, junto com os pecadores, e aí os bons voltam para a terra. Quer dizer, tudo baseado na Bíblia, né? Não sei, esse povo acho que... Aqui, ó, o senador, tá no Apocalipse, ó, esses 144 mil, talvez muitos aí, 144, tá no Apocalipse. Tá. Fala que ela faz parte do 144, que é 144 mil. Isso, Apocalipse de Jesus 7.4. Então ouvi o número que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos. Tem pessoal que segue a risca esse negócio. Alguns entendem que é 144 mil literal, outros entendem que isso é um número simbólico. Significa uma multidão de gente, né? Mas não exatamente um número determinado. Ué, não é aquela religião... É uma religião que apoia-se nisso, né? É o Mormon, né? O Mormon... Todas elas levam à risca isso aí. Alguns são literais. Eu não sei se é o caso dos Mormons. De Jeová. Acho que é testemunho de Jeová, é isso mesmo. É testemunho de Jeová, não é Mormon, não. Eu lembrei que o Jorginho dá esse exemplo até também. Eles levam à risca os 144 mil. Agora, quem que é o eleito? Deus elege, então, os eleitos, né? Vamos embora, senador. Aí, o Jorginho não tá, nós já até mudamos de capítulo. Hoje. Ó, matamos um capítulo, já. 4. Natureza das penas e dos gozos futuros. As penas e os gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material? Não podem ser materiais desde que a alma não é matéria. O próprio bom senso o diz. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal, e por isso mesmo são 1000 vezes mais vivos do que os da terra. O espírito, uma vez desprendido, é mais impressionável. A matéria não mais lhe enfraquece as sensações. As suas sensações, o meu tá as suas sensações, ou seja, então é aquele estado, né, que o espírito, com o seu perispírito, né, assim que ele vai se depurando, cada vez que não tem muito palavra para isso, mas são prazeres íntimos do espírito, do próprio espírito. Ele consegue ter esses prazeres, ele vê que se está depurando, se está se elevando. Então é algo íntimo, não tem muita palavra. E aí que ele começa assim, então ele começa a experimentar como que é 1000 vezes é só um símbolo, assim, né? Não é 1000 vezes ao pé da letra, que é bem maior que qualquer coisa que a gente sente na Terra, porque é pelo espírito que vai dar essas sensações, essas captações das coisas para o espírito. Então ele vai saber, como assim, receber essas boas, esses prazeres, né? Que são bem melhores que esses prazeres da carne. Então não tem comparação, isso que ele quer dizer. Quando vocês se conseguir liberar da carne, assim, dos prazeres da carne, vocês vão ver o que vocês estão por receber. E vocês ficam tão grudados numa coisa tão efêmera que perde uma coisa melhor. É aquele negócio. Você, por medo de conseguir algo melhor, gruda-se no outro e não se abre para as outras coisas.
É que a matéria é o que é palpável nessa vida, né? Para a maioria, após a morte, ninguém sabe o que acontece. Então, vou me apegar àquilo que eu estou vendo aqui, estou pegando. Você falou isso aí, eu escutei isso num curso de médium um dia, cara. E tem gente que Pessoa- fala, ninguém nunca voltou para falar, né? A pessoa no curso do médium falou isso. Ela falou assim, mas como que a gente acredita assim, mas se ninguém voltou para. Eu só olhei assim, falei, pá, não, tá. Não, acho que ela pulou grande parte de alguma coisa aí. Com certeza. Isso foi na minha turma, pessoal. Isso prova ocular, estava lá. Pode ir? Mandinha, vai e detona. 966. Por que o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e dos gozos da vida futura? Inteligência ainda não suficientemente desenvolvida. A criança compreende da mesma maneira que o adulto? Aliás, isso depende também do que se lhe tenha ensinado. É nesse ponto que há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito imperfeita para exprimir o que existe além do nosso alcance. Por isso, foi necessário fazer comparações, sendo essas imagens e figuras tomadas como a própria realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que a sua linguagem não pode traduzir. Viu quando eu falo para vocês que cada vez quem se agarra nesse tipo de coisa, de salvamento aí, de ET, de Jesus voltar, de é porque ainda é um espírito bem infantil, que fica acreditando nesse tipo de colocações ainda que vai ter. E aí ele fala assim, por a gente não conseguir explicar para vocês de outra forma lá atrás. Vocês não entenderiam. E até hoje, quando se adentra um pouquinho mais, que vem o Espiritismo para dar uma ideia um pouco bem mais nítida, as pessoas ainda faz muitas deduções erradas. Então pega o Espiritismo e transforma em umas coisas místicas, umas coisas muito loucas, que vai desde esse 2057 a destruição do mundo por ramatismo. Então, tipo assim, são espíritos ainda muito infantis que necessitam ainda se apegam a esse tipo de narração fantástica ainda, né? É até por isso que o nosso lar, as obras de André Luiz, que uma vez eu até joguei no grupo, assim, elas são necessárias ainda por um momento igual esse na Terra, de espíritos, ainda espíritas ainda, com essas ideias muito apegadas a algumas coisas fantásticas, para eles aos poucos desapegando. Então não é tudo que está lá que é a realidade. É uma forma de chamar a atenção deles para despertar cada vez um pouquinho mais essa inteligência e ir aos poucos galgando. Fale, senador, você é o nosso. Aí eu imagino que realmente, sem um similar aqui na Terra, imagino que seja realmente difícil para eles tentar explicar aquilo que não existe na matéria nossa, né? Então é a mesma coisa que você chegar, se você pudesse pegar uma máquina do tempo e voltar na Idade da Pedra, mostrar um celular ou um computador pro homem das cavernas. Você vai explicar como para ele aquele negócio, como que aquele negócio funciona. Precisa muito longe, não é só explicar para o Jorginho. Pois é, não tá muito longe da nossa realidade. Então eu imagino que eles lá, a mesma coisa. Como é que eles vão explicar coisas que eles têm lá, que nós não temos aqui, que não existe similar, não existe como comparar. Por isso essa questão do inferno, do céu, É por tomou isso. essas feições, né, que nós tomamos, justamente utilizou-se exemplos e comparações para dar uma ideia, né? Mas aí o homem tomou aquilo como literal. Então você vai para o inferno, você vai realmente cair numa fogueira, num caldeirão. E na verdade não é isso. Quando fala de sofrimento, é uma coisa mental, é uma coisa pessoal. Mas o que as pessoas entendem é dessa forma, é coisa material. Então é o seu corpo pegando fogo, né, assando, né, cozinhando no caldeirão.
Então aí tomou literal a coisa. É que negócio, Jorginho, tem um lugar que você acessa todos os filmes, todos. Não, mas eu quero ir lá na locadora buscar minha fita VHS, eu quero ter o prazer de rebobinar minha fita. Somos Joe, sou Joe, 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Pessoal, vamos gravar isso aí, que isso aí é importante, nós vamos chegar lá um dia. Hein? Consiste em conhecer todas as coisas. Não ter ódio, ciúme, inveja, ambição e nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Amandinha, isso não se aplica ao Claudinho e a turma dele, que eram espíritos de segunda ordem lá. O amor que os une é a fonte de uma suprema felicidade. Eles não experimentam as necessidades e sofrimentos, nem as angústias da vida material. Ficam-se felizes com o bem que fazem. Porém, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Só os espíritos puros, ou seja, de primeira ordem, desfrutam, é bem verdade, da felicidade suprema. Mas todos os outros são também felizes. Entre os maus e os perfeitos, existe uma infinidade de graus em que os prazeres são relativos à condição moral. Aqueles que estão bastante adiantados compreendem a felicidade dos mais avançados e desejam igualmente alcançá-las, o que é para eles um motivo de estímulo e não de ciúme. Sabe que depende deles consegui-las e trabalham para esse fim, mas com a calma da boa consciência, e são felizes por não sofreres como o mal. Isso aqui é perfeito. Aqueles que estão bastante adiantados compreendem a felicidade do mais avançado e desejam igualmente alcançá-la. Sabe que depende deles conseguir. É o que o nosso amigo senador, é que a gente não tem essa visão aqui na Terra, a gente acha nesses salvadores. Quando a gente souber que só depende de nós, que não vai ter esse super-herói fantástico pessoal aí, desde um presidente à volta de Jesus aí, né? Intervenção entre as extraterrestres que só depende de nós. Aí a gente vai começar a estar entrou no momento de regeneração à Terra. Quando a maioria na Terra tiver essa consciência, aí a gente sabe que agora começou o processo de regeneração da nossa Terra. Pois é. Mas aqui, para chegar nesse ponto aqui de não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões, precisa que cada um, vamos dizer assim, mude a si mesmo. Como todo mundo está querendo um super-herói para mudar as coisas sem eu precisar fazer nada, fica difícil essa terra da regeneração. Tem que ter trabalho, né? Na escola de aprendiz mesmo, quantas pessoas entram, quantas terminam. Eu acho que você começa a tomar consciência da sua responsabilidade. E quando você não sabe das coisas, parece que você não tem certa culpa, vamos dizer assim, né? Mas quando você já aprende, você vai tomando consciência dos seus defeitos, dos seus vícios e tal. E aí você vai adquirindo mais responsabilidade. E muita gente já não quer saber, não, né? Então, é só apertar umas teclas na eleição aí que vai estar tudo resolvido, Amandinha. Tudo vai voltar a mil maravilha, é só apertar alguns números lá que a pessoa escolhida vai fazer por nós. É só ver por que a predominância de religiões são as que pregam a salvação. Por isso a maioria não está querendo fazer esforço para mudar. Ela quer que alguém venha carregar você no colo. A pessoa não entende que tem que andar pelas próprias pernas. É igual essa crítica que nós fazemos do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu acho que o Brasil, do nada, eternamente vai ter um posto de chamariz, que vai ser exemplo. Não é assim. Nós falamos todas as nações
que tiveram, desde uma Grécia, uma Roma, uma França, é por um tempo só, não vai ser algo, só o Brasil é eleito por Deus para ser a... Então, até no meio espírita tem essas divagações de egoísmo ainda, né? Que o Brasil está preparado para ser o Brasil, vai ser o exemplo do mundo. Então, é uma outra utopia que até espírita fica acreditando nisso e cruza braço, não, você, nós somos escolhidos por Deus. Ó, um joinha. Pois é. A nova terra prometida. Sou eu, né? Yes. Isso. 968. Com tais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos, mas a satisfação dessas mesmas necessidades não é para o homem uma fonte de gozos? Sim, de gozos animais. E quando não pode satisfazer essas necessidades, isso é uma tortura. Então, o meu só tem uma outra palavrinha no 968. Colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os bons espíritos. O meu tem o bons na frente. Deixa eu ver aqui. Tô que nem o Jorginho, tô com a outra edição aqui, caçando aqui. Nesse aqui não tem, mas é o que ele fala ali, porque a pergunta anterior está lá. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Essa, como é uma complementação em cima da resposta que foi dada, colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os bons espíritos. Mas a satisfação dessas necessidades não é para o homem uma fonte de prazeres, sim de prazeres selvagens, e quando não podeis satisfazer essas necessidades, é uma tortura. No original francês não tem esse bons espíritos, não, é só espíritos mesmo. Não, só está espírito mesmo. Mas como ele faz em relação, está relacionado à pergunta de cima, né, e a pergunta de cima tem bons espíritos, então ele só deixou mais claro aqui na pergunta. Então esse bons não altera muito. Mas primeiro fala do espírito, depois fala embaixo do homem. Isso que eu fiquei confusa. Mas é porque aí fala assim, mas o homem aqui encarnado tem os prazeres. Aí, por exemplo, mas quando você são prazeres selvagens, é de um começo, imagina. Esse momento que nós somos espíritos de terceira ordem é o começo do caminhar do espírito. Assim, vocês estão apegados a muita selvageria, aos prazeres muito selvagens. O que está para cima vocês não têm nem ideia, a gente não consegue nem descrever para vocês por pobreza da linguagem. E Kardec queria ponderar mais, tipo assim, os prazeres que a gente tem aqui não dá uma felicidade para nós, assim, não, isso que vocês têm aí não tem nada a ver com felicidade e é um prazer selvagem. Porque aqui, acho que no início ele está falando a respeito dos espíritos, assim, os espíritos bons, aqueles que já chegaram num nível que não se afeta mais com as paixões, nem com a parte material, né? Então aí ele faz uma comparação a respeito daquilo que a gente tem aqui na matéria, a respeito de gozos materiais, né? Então o que ele coloca aqui é assim, enquanto a gente é atrasado, a gente acha que esses gozos materiais é felicidade. A partir do momento que a gente se desmaterializa, que a gente começa a entender que nada disso é verdadeira felicidade, aí essas felicidades a gente passa a ver como algo realmente muito atrasado. Amandinha, o que você Nossa. pensa a respeito disso? Não, pode ir na pergunta. Não sei se Nossa. ficou claro a coisa. Ficou. Ficou? Depois você faz um resumo e manda para nós, tá? 969. O que se deve entender quando se diz que os espíritos puros
estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? É uma alegoria para dar ideia da compreensão que eles têm das perfeições de Deus, pois o veem e compreendem, mas, como tantas outras, não se deve tomá-la ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, ou seja, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não penseis que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação na eternidade. Isso seria uma felicidade estúpida e monótona. E mais ainda, a felicidade do egoísta, pois a sua existência seria uma inutilidade sem fim. Eles não sofrem mais as tribulações da existência corpórea. Isso já é um gozo. Depois, como já dissemos, conhecem e sabem todas as coisas e empregam proveitosamente a inteligência adquirida para auxiliar o progresso dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação e, ao mesmo tempo, um gozo. Prazer, chegar nesse estado de pureza, porque o pessoal, não, vai estar todo mundo ali em volta de Deus, numa cirandinha, dando as mãos. É a comparação. Por exemplo, o problema nosso de espírito de terceira ordem é não saber classificar as coisas e levar o pé da letra. Ele fala assim, vocês estão perto de Deus no sentido de conhecer, de compreender e de ajudar a ser, como não vamos estar presos mais às necessidades materiais, não precisaremos reencarnar. Então, assim, vocês vão estar sendo úteis, vocês vão ser úteis o tempo todo, vocês vão sentir prazer quando vocês ajudarem alguém a evoluir, por mais um pouco que seja. Então, esses vão ser os prazeres, um dos prazeres da alma, do espírito, né? Verdadeiramente. O senador está vendo ali a Bíblia passada dele, porque ele vai fazer um complemento disso aí. Ele está vendo as outras traduções, fazendo o papel do Jorginho. Jorginho hoje. Eu acho que é aquele negócio, né, de ir para o céu, mas ninguém explica. Depois, quando você vai para o céu, o que você fica fazendo lá? Porque pode ver, todas as explicações teológicas dos católicos, dos evangélicos, o objetivo deles é ir para o céu. Mas eles não dizem depois, quando você chegar lá, o que você vai fazer. Pode ver, eles não têm explicação. Eu lembro até o pastor falou assim, a gente não tem explicação na Bíblia o que a gente vai fazer, o que acontece no céu. Eles só querem chegar lá, mas, né, o que faz lá, eles não têm explicação. Ou seja, a Bíblia não explica tudo. A palavra de Deus está meio falha nesse ponto aí, né? Isso aqui é importante, hein? Isso aqui é importante. Vamos lá que é o senhor, né? Seu João? Não sei eu. Fui eu que acabei de ver? Claro que não. Não, eu que... Deixa eu dar um migué aqui, vamos. 970. Como são os sofrimentos dos espíritos inferiores? Ó, todo mundo se ajeita na cadeira aí, hein? É para nós, hein? São tão variados quanto as causas que as produziram e proporcionais ao grau de inferioridade. Como os prazeres o são para os graus de superioridade. Pode resumir-se assim: invejar tudo que lhe falta para ser feliz e não poder obtê-los. Ver a felicidade e não poder atingi-la. Desgosto, ciúme, raiva, desespero que os impede de ser felizes. Remorso, ansiedade moral indefinível. Tem o desejo de todos os prazeres e não pode satisfazê-lo. É o que lhe tortura. Ou seja, ele está fazendo uma comparação aqui também, né? Ele fala, são tão variados como os prazeres são para os espíritos adiantados. Aí ele fala assim, ó, alguma coisa para a gente entender.
pode-se resumir assim: desejar tudo o que lhe falta, que nem nós na Terra aqui, sempre tá olhando para o gramado do vizinho, não, eu queria ter isso, queria ter aquilo, e saber que não vai satisfazer. Então você entra naquela raiva, né, naquela irritação, que você, caraca, por que não eu, por que... Então é esse sentimento que a gente tem de raiva, de irritação, que vai ver, caraca, eu não fui beneficiado. Então é esse sentimento egoísta que a gente experimenta. Porque tem alguns pessoal que dá uns, que nem os ovoides, né, que eu canso de falar aqui, umas penas materiais para o espírito. Eu imagino que assim, o espírito está tão apegado à matéria que ele perde a condição de estar próximo à matéria, e aí ele tem, né, esse desejo de ter as coisas, não pode, porque ele não está mais na matéria, né? Ele vê as coisas acontecerem a contragosto, né? Mágoa, ciúme, raiva, remorsos e uma ansiedade moral indefinível. Então, é tudo assim, coisa que ele já não pode mais fazer nada, porque ele já não está mais na matéria. Aí fica se torturando lá no além. Né? Aí vê o cara morre, deixa uma herança imensa para os filhos detonam tudo. O cara fica olhando, falei, eu gastei minha vida inteira guardando um monte de dinheiro para esse povo aí gastar tudo desse jeito aí, né? Esbanjar um monte de coisa. Quer dizer, a pessoa fica ali com ódio. Falei, que praga esses filhos que eu deixei de herança. Semana para mim, que ele trabalhou a vida inteira, tem a casa, tem as coisas, e a mulher quer economizar. Não vamos viajar, não vai gastar, não vamos fazer nada, vai gastar. Ele fala, a gente vai morrer daqui a pouco, nossos filhos aí vão acabar com o nosso dinheiro rapidinho. É isso que você quer, né? Ai. Vai dar uma curtida no final da vida, né? Tá aposentado, vai curtir. Porque o pior dos ricos mesquinho que é muito muquirana e tudo mais, o pior é aquele que guarda tudo e não aproveita nada do que ganhou. Então aproveita pelo menos. E fica vendo alguém que pegou o dinheiro dele, vai ficar... Viaja, sei lá, faz alguma coisa aí para pelo menos aproveitar o que ganhou, né? Vamos lá, seus espíritos de terceira ordem. 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Sempre boa de parte dos bons espíritos, é claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que consideram suscetíveis de ser arrastados, e que muitas vezes levaram para o mal durante a vida terrena. E nós temos aquele grande adendo, né? Que faz o mal chegar perto de nós. A nossa sintonia, né? Eles não chegam simplesmente por chegar só, né? Eles percebem que a gente também é aquela coisinha de baixo nível, né? Que a gente gosta de um barraquinho, de um fuzuezinho. Então, similar atrai similar. Aqueles que acabam se deixando levar durante a encarnação, depois que morrem, é a mesma coisa. A única diferença é que perdeu o corpo físico, mas continua do mesmo jeito. Tanto que é a próxima pergunta, né? O senador já deixa para a próxima pergunta. 971A. Então a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre outros espíritos do que sobre os homens, pois aqueles não estão sujeitos às paixões materiais. Veja a questão 996. Vocês não têm isso? Tem. Mas 996 tá lá na frente, né?
Na frente. Só vou dar uma espiadinha só. Não, pode não. E é mó, que cai até aquela fantasia lá, né? O espírito que progrediu em sua existência terrena pode alguma vez reencarnar no mesmo mundo, ou seja, na Terra, ali mesmo, né? Sim, você não pode levar ao fim sua missão. Ele mesmo pode pedir para completar uma nova existência, que não será mais para ele uma expiação. Ou seja, então, conforme você progride, você vai alternando para mundos melhores. Você só fica se por alguma coisa você não conseguiu completar sua missão. Vamos falar que o senador tinha uma missão, estava completada, alguém foi lá e matou o senador. Assim que nem aconteceu com Gandhi. Aí Gandhi pode falar, não, eu quero ir lá de novo só para dar as últimas pinceladas na minha obra e depois eu puxo o carro daqui. É só um exemplo, tá, pessoal? Não estou falando que Gandhi está aqui, senão daqui a pouco já... Ao pé da letra. Senão alguém já... E tem outros aí que falam que Gandhi que é outra utopia, né? Que Hitler está preso, que Gandhi toma conta de Hitler, que está educando moralmente. É o que naquele, no texto, a apometria, nem espiritismo, nem ciência, né? Porque no mundo espiritual, quantas vezes os espíritos falam assim, ó, aqui não tem tempo e espaço, né? Que nem vocês compreendem na Terra. Então, como você quer confinar um espírito? Como você quer dar... Por isso que quando os espíritos falam de tempo, assim, ó, eu vou dar algo assim, eles tentam converter para dar uma ideia. Ó, aqui em Júpiter a gente vive 500 anos. Porque o tempo não existe, vamos falar assim, né? Não existe a relação de tempo no mundo espiritual não tem. Então, como você quer prender alguém, como você quer trabalhar no espaço, quer fazer alguém retornar lá para trás. Então, é umas utopias que caem no meio espírita que o pessoal não se dá conta ainda. Eu acho até que a melhor maneira de reeducar o Hitler seria ele reencarnar novamente mesmo. Vai ficar preso 1000 anos lá em Plutão. À toa. O que vai adiantar toa. isso? Só refletindo, ó, vai lá no cantinho, pensa na vida. Sorteou. 972. E tem uma questão assim nessa 971 que eu estava lendo, é o Livro dos Espíritos, ou é Gênese, eu não lembro, que fala assim, quando você desencarna com essas... O que os espíritos maus tentam te fazer ainda? Eles tentam te mostrar os prazeres que te ligavam na Terra ainda, que você... Aí você começa a dar aquela fraquejada, que nem o alcoólatra com a bebida. Não posso ficar perto da bebida. É só comparação, né? Aí deixa ele, mostra assim, a bebida ali, tal, então você recai por essa sua não afirmação. Então, por isso, no mundo espiritual, os espíritos conseguem levar a gente também, né? Dar essa tentação. Por isso que eu digo, na morte, não no livro da tentação, não. Em um dos meios, os espíritos inferiores, assim, que estão... Essa missão, entre aspas, né? Que é esse seu passatempo, vamos dizer assim, né? De derrubar a gente, assim, os outros, os demais, eles tentam te mostrar aquelas coisas que sabem que você é falho, para poder te levar. 972. Como os maus espíritos fazem para tentar outros espíritos, uma vez que não possuem auxílios das paixões? Eu acho que eu acertei a questão. Se as paixões não existem materialmente, existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus espíritos alimentam os pensamentos deles, arrastando sua vítima para os lugares onde tem espetáculos dessas paixões e tudo que possa excitar. Isso que eu estava lendo esse tempo atrás. Como não tem nada material, se as paixões não existem materialmente, bem, existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os mal alimentam
os pensamentos deles, arrastando sua vítima para os lugares onde tem o espetáculo dessas paixões e tudo que possa excitar. Não é só ambiente físico, alguém que morreu bebido, vamos arrastar ele para um barzinho na terra. É só cavucar o pensamento deles, assim, procura na sua mente o prazer da bebida para você. Muito, como a gente já estudou, por que nós três aqui, se dermos um prato de comida, tem reações diferentes? Um já saliva a boca, é por causa do próprio espírito. O espírito vai buscando aquele negócio, essa comida é boa, então já começa a salivar. Então é mentalmente já. Então, normalmente, que o pessoal fala, primeiro a gente come com os olhos, né? Então é pela imaginação mesmo. Então você é elevado a imaginar as coisas. Por exemplo, apresentar um pratinho de torresminho para Amanda, nossa, que maravilha! Agora apresentar isso para Jorginho. O Jorginho já não vai gostar. (972A). Mas para que servem essas paixões se lhes falta o objeto real? Aí, objeto real, pessoal. Eles não têm acesso ao objeto real mesmo. Sim. Assim é precisamente para o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias que não pode participar, o orgulhoso as honras que inveja e de que não pode gozar. Ou seja, o espírito não prova nada material. E nem tem algum romances espíritas, né? Então, para ele é aquele suplício, ele vê aquilo e não pode. Ele não pode. Ele vê os filhos gastando dinheiro que ele guardou, o ouro que ele guardou, e ele não pode fazer nada. O Jorginho com aquele monte de tralha lá, videocassete, TV a tubo. O pessoal chega, vamos doar isso aqui não serve para nada. Não, ele vai morrer. Isso aqui é tudo tranquilo, já não serve para nada. O Jorginho se retorce lá. Então vamos lá, 973. Quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Só um pouquinho, não existe descrição possível das torturas morais. É algo moral que o espírito sente. Isso está colocado no céu e inferno perfeitamente. Aí vem essas torturas físicas que os romances trazem, aí, que o espírito vira void, que o espírito não sei o quê, mas vamos embora. Os próprios espíritos que a sofrem teriam dificuldades em vos dar uma ideia. Mas seguramente a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. Ou seja, é tudo questão de ordem moral e pensamento. Isso que quando o nosso amigo André Luiz falou de espírito void, são pensamentos que ficam se repetindo, e é o que eu escrevi aquela vez. Então, é mais a tortura moral deles. Então, porque tem um monte de coisa feia, desde o Vale dos Tatuados, o Vale do Suicida e tudo mais. Né? O que os espíritos transformaram? Transformaram é o inferno, transformar essas coisas em coisas materiais também. Vai, Amandinha. O homem tem das penas e dos gozos da alma após a morte uma ideia mais ou menos elevada, segundo o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se desprende da matéria. Compreende as coisas de maneira mais racional e deixa de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Aí. A razão mais esclarecida nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual e por isso mesmo não pode ser afetado pelas impressões que não agem fora da matéria. Mas disso não se segue que esteja livre de sofrimentos, nem que seja punida pelas suas faltas. As comunicações espíritas têm por fim mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade.
colocam sob nossos olhos as vicissitudes da vida do além-túmulo, mas ao mesmo tempo nos apresentam como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena. E, embora destituídas do aparato fantástico criado pela imaginação dos homens, nem por isso são menos penosas para os que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode dizer-se de maneira geral. Cada um é punido naquilo que pecou. Assim é que uns o são pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelos remorsos, pelo medo, pela vergonha, a dúvida, o isolamento, as trevas, a separação dos seres que lhes são caros, etc. Aí, ó, é tudo questão de íntimo, de fórum íntimo, é a vergonha, é o desgosto, não tem nada material, não tem sofrimento material, porque o espírito não é matéria, apesar do espírito ser considerado uma matéria, né? Uma matéria, não tem sofrimento de ordem material para o espírito, é tudo de fórum íntimo. Tanto que ele fala assim, ó, quando se começarem a elevar a inteligência, vocês não vão tomar tudo ao pé da letra. A razão nos mais esclarecidos nos ensina que a alma é um ser todo espiritual. E por isso mesmo ela não pode ser afetada pelas impressões que agem sobre a matéria. Ou seja, a matéria não. Fale, senador, você que está aí com essa cara. E não tem como mensurar essas torturas morais, né? Não, tudo que eles passaram para nós, Amandinha, foi por modo de comparação, para a gente ter uma ideia. Até o livro dos Espíritos, eles utilizam muito, comparação, é para vocês terem uma ideia. Então, os romances de André Luiz também, os negócios, são comparações, não é problema a gente tomar os pé da letra tudo que está lá, né? Fala, o meu amigo senador, que eu quase chamei você de Jorginho. É porque não tem lógica. Como que você vai sofrer no inferno, você vai ser queimado, torturado, você não tem mais corpo físico. É uma coisa assim totalmente ilógica. Então aqui o que ele coloca bem claro é assim, as dores, a tortura, ela é moral porque você não tem mais corpo físico para sentir dor. Né? Você não vai sentir o seu corpo queimando na brasa, na fogueira, no caldeirão. Você não tem mais corpo. Então, como justificar isso? Né? É justamente o que ele coloca aqui. A tortura ela é moral. Para a gente ter uma ideia, né, basta a gente rememorar a nossa vida e lembrar alguma coisa que a gente fez, alguma coisa errada que a gente fez, alguma besteira que a gente fez, que a gente sente remorso, por exemplo. Oh, meu Nossa, Deus do céu. eu já... Nem fala, né, Amandinha? A Amandinha vai assim, hoje eu vou dormir 8 horas, né? Chega remorso que eu fiz quando eu tinha 22 anos. Aí pega, assim, né? Meu Deus. Mas é o que aquela expressão que o pessoal usa, se remorso matasse, eu já tinha morrido. Né? Se arrependimento matasse, eu já tinha morrido. Então, o que é? É justamente esse sentimento que a gente não consegue, muitas vezes, explicar, porque não é uma sensação física, é uma coisa mental. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, como a gente não tem mais corpo, as nossas sensações de dor é moral, é isso. É passar a nossa vida, falei, nossa, eu devia ter feito tal coisa e não fiz. E é aquela dor do arrependimento de não ter feito as coisas que devia ter feito. Então a dor, a moral é essa. Eu não sei. Ter uma mínima ideia, é só a gente lembrar em vida alguma besteira que a gente fez que a gente se arrepende. É essa mensagem que Jesus quis trazer também, quando ele fala assim, ó, reconcilie com o teu inimigo antes de ofertar. É ofertar, isso mesmo, é o jesuíta. Não é só a questão de você, que está simbolizado ao pé da letra, né? É a questão de você se pedir desculpa ou desculpar alguma pessoa, mas é visto também para você rememorar essas besteiras que você fez lá atrás e não deixar para o último instante da vida para se arrepender no leito da morte. Porque aí depois que você desencarna, se você não fez esse apanhado durante a sua vida,
olhar essas besteiras que você fez atrás, por mais que sejam dolorosas para a gente, mas é uma lição. Não deixa acontecer isso na beira do túmulo, na beira do leito, ou quando você despertar no mundo, porque aí a sensação vai ser bem pior. Hein? Isso, um dos sentidos tribulados, deixa a tua oferenda, vai se refazer com o seu irmão, depois você volta. Assim, visita seu passado também, rememora todas as besteiras, vê o que você aprendeu, para você, porque tem gente que faz besteira com 20 anos e com 40, 50 anos está fazendo o mesmo tipo de besteira até hoje. Por isso que ele fala assim, reconcilie-se com seu irmão enquanto estás no caminho com ele. É um eufemismo para dizer, enquanto você está encarnado aqui na Terra. Então, aproveita a oportunidade, não deixa para depois. Porque depois você vai se arrepender de não ter feito a coisa. Essa que é a dor moral que você vai sofrer depois de desencarnado. A Mandinha ficou até triste aquele negócio, né? A Amanda ali desabou. Não vai dormir. A Mandinha falou assim, hoje eu vou dormir bem. Já estragamos a noite de descanso da Mandinha. Quem que é? Então, eu não sei, mas é o senhor. Eu? Então tá. 974. De onde vem a doutrina do fogo eterno? É uma imagem, assim como tantas outras tomadas como realidade. A Mandinha não chora, Mandinha não chora. Ou seja, levados ao pé da letra, né? É por isso que eu falo assim, como nós somos atrasados ainda, a gente não consegue identificar muita coisa, a gente toma muitas alegorias aos pés das letras e mostra o quanto a gente é infantil ainda para tomar essas coisas aos pés da letra, desde um umbral, desde um ET, a volta de Jesus, um presidente que vai salvar a gente. Então, a gente é apegado a essas coisas. É um espírito ainda infantilizado ainda nesse sentido. No Evangelho, o pessoal fala que Jesus citou o inferno, né? Quando ele fala da Guiena, né? É que assim, como as pessoas não conhecem muitas vezes, que para você estudar a Bíblia, para você entender o que está querendo dizer aquilo lá, você tem que entender o contexto histórico, inclusive. Então, quando Jesus cita a tal da Guiena como sinônimo de inferno, porque na Bíblia traduz essa expressão como inferno, o que ele quis dizer? Na verdade, Guiena era um lugar ali afastado da cidade onde o povo jogava o lixo, onde jogava as coisas que não tinha mais utilidade. E muitas vezes as coisas ali, pela temperatura, pela clima da região, as coisas entravam em combustão espontânea. Então era fogo permanente ali. E aí o que ele quis associar, na verdade, foi a um local ali que ninguém quer permanecer, porque seria um sofrimento ali, porque aqui é um lugar ali que com certeza não cheiraria bem, era um local de despejo de lixo, de detrito, de muita coisa orgânica e tudo mais. Então é um sofrimento você ficar naquele lugar. Então o que ele quis dizer é que você deve evitar fazer as coisas erradas para que você não caia em sofrimento depois de desencarnar. Então ele cita Guiena para que você evite o sofrimento, que você fique em sofrimento moral. Só que é o que ele coloca aqui, as pessoas levam ao pé da letra e tomam uma alegoria como realidade, né? Vá, senador, você quer a última para a gente terminar? Porque o senhor vai ter que passar. 974A. Mas esse temor não pode ter um bom resultado. Vede se ela refreia aqueles que a ensinam. Se ensinais coisas que a razão rejeitará mais tarde, produzireis uma impressão que não será durável nem salutar. Entendeu? Então, vamos falar, se a gente pega um pastor, um padre que ensina e pecar, fazer alguma coisa, você vai para o inferno, repara se ele tem esse medo.
se ele faz coisas, o que ele faz também, tipo assim, então é isso que ele faz. Então quem ensina uma coisa, repara se ele tem medo, repara se isso choca a razão também, né? Que mais tarde você vai rejeitar, com certeza. É o que a gente vê hoje, uma descrença muito por religião, por não ficar aceitando essas mitologias. E foi o que o Jorginho mandou para mim hoje, zoando o senador, né? Que o senador fica postando Padre de Mello lá no Facebook dele, da sua herança jesuíta ainda, né? Que hoje a igreja, querendo ou não, quer mudar totalmente a concepção do inferno. Explica o que o Padre de Mello estava explicando, senador. Não, o que ele coloca é assim, Do demônio. fala do demônio, como se o demônio tivesse aqui produzindo maldade, mas na verdade é assim, quem produz a maldade somos nós mesmos. Traduzindo em miúdos o que ele disse, não precisa de demônio fazendo maldade aqui, o próprio ser humano está fazendo a maldade. O que ele fala? Assim, demônio, aqueles negócios que passam no filme, que abre a boca, que sai um vômito verde, tal. Eu falei assim, isso não existe. O que é demônio é a maldade do ser humano que fica pensando em fazer maldade o tempo todo. Ou seja, a Igreja Católica já tem essa visão de desconstruir essas heranças, né? O homem incapaz de traduzir na sua linguagem a natureza desses sofrimentos não encontrou para ela comparação mais enérgica que a do fogo, pois este é para ele o tipo de suplício mais cruel e o símbolo da ação mais enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, e os povos modernos a herdaram dos antigos. É ainda por isso que, na sua linguagem figurada, ele diz o fogo das paixões, queimar de amor, de ciúmes, etc. Ou seja, é aquela coisa antiga, herdada, que nem vários preconceitos que nós temos enterrados até hoje, é aquela coisa patriarcal que já vem de lá de trás. Na própria resposta que ele fala, vede se ela refreia aqueles que a ensinam, quer dizer, se o medo do inferno realmente impedisse as pessoas de fazer coisa errada, todo mundo já era santo hoje. Até mesmo o que eu falei, até mesmo os padres e os pastores, né? E você tem muito de erro, tanto no meio católico como no meio evangélico, também como no meio espírita também, porque somos tudo espírito terceira ordem. Ver se ensinando essas coisas para o povo, pondo medo no povo, refreia o próprio ser que está ensinando aquilo, não refreia. Então, se aquela pessoa que ensina faz tudo errado, então esse negócio aí parece que não existe, né? Já que não freia quem está ali para ensinar, né? Pois é. Aí, nos casos dos espíritas, né? Pô, que sabe da parte moral, sabe que a mediunidade é uma coisa que se deva utilizar bem, né? É ficar fazendo aquilo que a gente começou, que eu comecei ontem, né? Daquela postagem muito legal que teve lá, de quem votar, né? Não sei se vocês leram. Ali é um belo exemplo de um espírita que usa mal todas as porcarias que aprendeu no espiritismo para ficar fazendo aquele tipo de texto e aquele tipo de livro. Daquele pseudo médium lá, né? Eu dei uma olhada assim. Pelo linguajar, você já percebe que tipo de espírito que é, né? A gente aprende na doutrina espírita que você identifica o espírito pela linguagem que ele usa. É um linguajar chulo típico de espírito de quinta categoria. Então, e desde o primeiro livro dele sempre foi essa linguagem. Aí Ferro está dizendo, não, porque o espírito, quando desencarna, ele é ele mesmo. É ele mesmo se for um espírito de terceira ordem, que não se toca das coisas. Mas se é alguém que tem consciência, ele já se modifica. Se não modifica é porque olha, mostra. Eu escutei num certo centro aí, pessoa comentando sobre esse tal desse espírito aí, que é um espírito que fala as coisas de forma direta. Ai, gente.
Pelo amor de Deus, né? É que nem aquela pessoa que fala, não, como é que é? Eu tenho personalidade forte. É um eufemismo para dizer que a pessoa é mal educada. é isso. É a mesma coisa. Os espíritos trouxeram para Kardec, assim, a gente não fica batendo nas teclas, a gente só deixa o recado de forma sucinta e clara. A gente não vai ficar batendo na tecla, a gente só deixa a mensagem e deixa vocês se virarem. Ou seja, esse linguajar, falar direto, só mostra o quão atrasado é, né? E desde o primeiro romance, pseudo-romance mediúnico, é esse linguajar, e todo mundo acha que o espírito novidadeiro adora novidade, né? Então, abraçar essas coisas lindas. Isso aí, então terminamos por hoje, né? E encerremos.